Capítulo 3 do cérebro à mente. Quem faz funcionar nossa fábrica de crenças? Nos capítulos anteriores, vimos como os princípios de um computador moderno podem nos ajudar a compreender a consciência. Novos estudos mostram que a mesma analogia também pode nos ajudar muito a desmistificar a relação entre o cérebro e a mente. Em seu livro desbravador Consciência Explained, Daniel Dennett, co-diretor do Center for Cognitive Studies, Centro de Estudos Cognitivos da Universidade Tufts, diz que podemos realmente considerar o cérebro como uma espécie de computador, e isso nos oferece uma metáfora poderosa para compreender como usamos as informações. As comparações de Dennett nos dão exatamente o que precisamos para navegar o que ele chama de terra incógnita, ou terra desconhecida, entre o que a ciência nos diz a respeito do nosso cérebro e o que experimentamos por meio dele. O homem comumente considerado como o pai do computador moderno, o matemático John von Neumann, calculou que o cérebro humano poderia armazenar até 280 quintilhões de bits de memória, isto é, 280 seguido de 18 zeros. O cérebro não somente pode armazenar essa espantosa quantidade de dados, mas também pode processá-los mais rapidamente do que qualquer um dos computadores mais rápidos da atualidade. Isso é importante porque é a maneira como coletamos, processamos e armazenamos as informações sobre a vida que determinam nossas crenças e de onde elas vêm. Estudos realizados durante a década de 1970 revelaram que as memórias de nossas experiências não se limitam a um local específico dentro do cérebro. O trabalho revolucionário do neurocientista Carl Pribban, por exemplo, mostrou que as funções do cérebro são mais globais do que até então se pensava. Antes da pesquisa de Pribban, acreditava-se que houvesse uma correspondência biunívoca, 1:1, entre certos tipos de memória, consciente e subconsciente, e os locais onde essas memórias são armazenadas. O problema é que a teoria não se mostrou bem sucedida em testes de laboratório. Os experimentos mostraram que animais mantinham a memória e continuavam a vida rotineira, mesmo que parte do seu cérebro, que era considerada responsável por tais funções, fosse removida. Em outras palavras, não havia uma ligação direta entre a memória e um lugar físico no cérebro. Era óbvio que a visão mecanicista do cérebro e da memória não era a resposta. Algo mais estava acontecendo, algo que acabou se revelando misterioso e maravilhoso. Durante sua pesquisa, Pribban notou uma semelhança entre a maneira pela qual o cérebro armazena memórias e outro tipo de armazenamento de informações desenvolvido em meados do século XX por meio de padrões chamados hologramas. Se você pedisse a alguém que lhe explicasse um holograma, essa pessoa provavelmente começaria por descrevê-lo como um tipo especial de fotografia, onde a imagem sobre uma superfície de repente se mostra tridimensional quando exposta à luz direta. O processo que cria essas imagens envolve uma maneira de usar a luz de laser para que a imagem fique distribuída por toda a superfície do filme. É essa propriedade de distributividade que torna o filme holográfico diferente daquele que é usado em uma câmera típica. Dessa maneira, cada parte da superfície contém a imagem inteira exatamente como ela era vista originalmente, só que em uma escala menor. E essa é a definição de um holograma. É um processo que permite que cada parte de alguma coisa contenha essa alguma coisa em sua totalidade. A natureza é holográfica e usa esse princípio para compartilhar informações e fazer mudanças significativas, como curar mutações no DNA rapidamente. Então, quer dividamos o universo em galáxias, os seres humanos em átomos ou a memória em fragmentos, o princípio é o mesmo. Cada pedaço espelha o todo, só que em uma escala menor. Eis a beleza e o poder do holograma. Sua informação está em todos os lugares e pode ser medida em qualquer lugar. Na década de 1940, o cientista Denis Gabor usou equações complicadas conhecidas como transformadas de Fourier para criar os primeiros hologramas, trabalho pelo qual recebeu o Prêmio Nobel em 1971. Pribban adivinhou que se o cérebro realmente funciona como um holograma e distribui informações ao longo de todos os seus circuitos soft, então ele deve processar informações da mesma maneira que as equações de Fourier o fazem.
Sabendo que as células do cérebro criam ondas elétricas, Prima foi capaz de testar os padrões dos circuitos cerebrais usando as equações de Fourier. Com suficiente grau de certeza, sua teoria estava correta. Os experimentos comprovaram que o cérebro processa informações de uma maneira equivalente aos hologramas. Prima esclareceu seu modelo do cérebro por meio da metáfora simples de hologramas que trabalham dentro de outros hologramas. Em uma entrevista, ele explicou: os hologramas dentro do sistema visual são remendos, PET, pedaços ou fragmentos de hologramas. São porções menores de uma imagem maior. A imagem total é composta, em grande parte, da mesma forma que um olho de inseto, que tem centenas de lentes minúsculas em vez de uma única lente grande. Você obtém o padrão total com todas elas tecidas juntas como uma peça unificada durante o tempo em que você o experimenta. Essa maneira radicalmente nova de pensar sobre nós mesmos e o universo nos dá nada menos que o acesso direto a todas as possibilidades que poderíamos desejar ou pedir em oração, ou com elas sonhar ou imaginar. Tudo começa com nossas crenças e com os pensamentos que contribuem para elas. Enquanto as próprias crenças são formadas em nosso coração, como vimos no capítulo anterior, os pensamentos de onde vêm se originam em um dos dois misteriosos domínios do nosso cérebro, a mente consciente ou a mente subconsciente. Mente consciente e subconsciente, o piloto e o piloto automático. Embora, obviamente, tenhamos um único cérebro, sabemos que diferentes partes dele funcionam de maneira diferente. A distinção mais comumente reconhecida na maneira como o cérebro opera é nossa experiência da mente consciente e da mente subconsciente. Há muito tempo sabemos que ambos desempenham um papel em fazer de nós quem nós somos. Agora, novas descobertas nos mostram que eles também são, em ampla medida, responsáveis por tornar a realidade o que ela é. Nosso sucesso e felicidade, nossas falhas e sofrimentos, nossas condições físicas, como infertilidade, distúrbios imunológicos e até mesmo nossa expectativa da vida, estão ligados às nossas crenças subconscientes. E às vezes, as crenças mais prejudiciais começam cedo, pois permitimos que experiências de outras pessoas se tornem os modelos, os gabaritos para as nossas. A fim de compreender exatamente como essas conexões entre vida e memória são feitas e como podemos mudá-las, precisamos compreender a diferença entre nossa mente consciente e subconsciente e como elas trabalham. A mente consciente é a função cerebral com que geralmente nos sentimos mais conectados, porque é aquela de que estamos mais cientes. É o lugar onde criamos a imagem de nós mesmos, que vemos olhando de dentro para fora, bem como a que queremos que outras pessoas vejam olhando de fora para dentro. Por meio de nossa mente consciente, absorvemos informações sobre nosso mundo cotidiano, as pessoas ao nosso redor, que horas são, para onde estamos indo e como chegaremos lá. Analisamos e processamos todas essas informações e, em seguida, fazemos planos para o que faremos assim que chegarmos aonde estamos indo. A experiência de ficar de pé na esquina de um cruzamento movimentado é um belo exemplo de como a mente consciente funciona e do quanto é fácil para a mente subconsciente assumir o controle. Conscientemente, sabemos que é melhor esperar que o semáforo do outro lado da rua sinalize quando é seguro atravessar. Também sabemos que há outras pessoas que não param e arriscam enfrentar o trânsito antes de a cor da luz que veem no semáforo lhes dizer que não há problema em atravessar, mesmo que arrisquem a própria vida. Embora pudéssemos ver outras pessoas fazendo isso, se nós escolhermos esperar pelo sinal verde ou seguir em frente, nossa mente consciente terá levado todos os fatores em consideração e feito essa escolha. Se, no entanto, a multidão de pessoas esperando na esquina conosco cruzasse coletivamente a rua porque há uma lacuna ou quebra na continuidade do tráfego, e se simplesmente seguíssemos o fluxo e avançássemos com elas enquanto estivéssemos conversando com um amigo em nosso telefone celular, então outro fato teria acontecido. Como a nossa atenção estaria voltada para a ligação, não nos manteríamos focados no semáforo. Seguiríamos os outros como as proverbiais ovelhas, porque nossa mente subconsciente fez essa escolha, e o subconsciente não pensa sobre as coisas simplesmente reage. Com base neste breve exemplo,
Fica óbvio que a mente subconsciente desempenha um papel muito diferente da nossa mente consciente. Por uma razão, estamos menos cientes dela. A não ser que sejamos treinados para reconhecer sua linguagem e a maneira como funciona, podemos ter esquecido completamente o fato de que ela está lá, de qualquer maneira. Usando nossa analogia com o computador, podemos pensar na mente subconsciente como disco rígido no cérebro, fazendo o que os discos rígidos fazem, armazena um grande número de informações. Na verdade, que você já recebeu